Olá, bem-vindos ao InfoNerd. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês 10 coisas que o seu aparelho é capaz de fazer e que muito possivelmente você não fazia ideia que ele conseguia. É claro que a gente vai também fazer alguns testes aqui para ver se essas coisas que ele faz ou que ele mede faz sentido, se a medida é precisa ou não, e você vai saber tudo isso e muito mais a partir de agora. E para que o seu aparelho consiga fazer todas essas coisas, você vai ter que baixar um aplicativo como esse daqui. O nome dele é Ferramentas Inteligentes, você consegue baixá-lo inteiramente gratuito aí no Play Store. E a gente vai abrir ele aqui e eu vou te mostrar a quantidade quase infindável de coisas que ele consegue fazer. Você tem régua, nível, velocidade. A gente vai descobrir aqui se essas coisas realmente funcionam aí no seu aparelho ou não. Você vai se surpreender no final desse vídeo com todas as coisas que o seu aparelho é capaz de fazer apenas usando um aplicativo como esse daqui. Vamos começar aqui então usando o aplicativo da régua. Vamos testar para ver se realmente ele funciona ou não. Aqui o aplicativo está contando para mim que ele tem uma questão de calibração que pode ser feita aí para melhorar a qualidade da medida que ele faz. Então a gente vai dar um OK aqui e de cara a gente já consegue perceber que tem alguma coisa muito diferente nisso aqui. É o seguinte, para ele poder medir alguma coisa, teoricamente ele teria que fazer com que esse fundo aqui fosse transparente, ativasse a câmera na parte de trás, e aí então você conseguiria colocar em perspectiva aqui e tentar fazer algum tipo de medida. Caso você coloque essa coisa em cima do visor do aparelho, e aí sim você consegue estar tentando medir isso daqui a partir dessa imagem de régua que vocês estão vendo aí. Nossa, essa aí eu não achei muito legal não, hein? Pois é, eu também achei que esse primeiro item aqui não ficou muito legal, mas vamos passar para o próximo. Próximo item que a gente vai tentar medir aqui é o nível. Dá uma olhada aqui. O item está aqui para a gente abrir. Vamos dar uma abridinha aqui. E é claro que, como todo aplicativo gratuito, ele tem propaganda. Só que a propaganda ela é bem fácil de pular, como você viu aqui. E o aparelho ele está apoiado sobre uma mesa que você consegue perceber, ela está nivelada. Mas é claro que para a gente saber se esse nível realmente funciona, a gente tem que fazer aqui algumas coisas para ver se quando você move o aparelho celular, como eu estou fazendo aqui agora, a bolinha ela muda a posição sempre para o lugar mais alto. Ele vê o aparelho, ela se move para o lugar mais alto, indicando que agora o aparelho está fora do nível. Se eu flexionar agora para o lado, assim, por exemplo, você vai ver também que a bolinha ela se desloca aqui, indicando também que o aparelho está fora do nível. Então a gente percebe que esse é um recurso que usa muito bem os sensores do seu aparelho celular e consegue te dar uma ideia do nível das coisas. Se essa mesa que eu estou usando para gravar o vídeo aqui agora, se ela está perfeitamente nivelada ou não. Esse daqui realmente funciona, gostei pra caramba. E você? Coloque aí nos comentários se você diariamente costuma usar o nível e se isso aqui pode ser útil para você ou não. E aí, você está achando interessante essas dicas todas das coisas que o seu aparelho consegue fazer e possivelmente você não sabia? Se sim, deixa um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você conhece aí. E se esse vídeo realmente ajudou você, deixa um valeu demais aqui pra gente, porque isso apoia muito aqui o nosso trabalho. O próximo item que o seu aparelho é capaz de medir é o som, o nível do som. Vamos dar uma olhada aqui na ferramenta, essa daqui, ela se chama som apenas, mas a gente sabe que é um decibelímetro, né? É uma forma de você medir a intensidade sonora. Perceba que aqui a gente tem uma escala do decibelímetro aqui, mas aqui a gente tem uma faixa de frequência. À medida que eu estou conversando aqui com vocês, perceba que as frequências elas vão modulando aqui de acordo com o que eu estou falando para você aqui agora. Isso é bem legal, porque demonstra que está de fato funcionando. Vou ficar aqui um pouquinho em silêncio para você ver se ele capta alguma coisa quando não tem nada fazendo barulho. Pronto, você acabou de ver que realmente ele está reagindo ao som da minha voz e captando. O som está dando aqui alguma coisa em torno de 70, talvez, decibéis. Se você no seu dia a dia precisa medir esse tipo de coisa, pode ser que essa ferramenta faça muito sentido para você.
E com certeza é mais uma coisa que o seu aparelho consegue fazer e que talvez você não sabia aí. Nossa, essa eu achei legal, hein? Vou usar isso aí. O próximo item que a gente vai ver se o aparelho funciona, se ele mede realmente ou não aqui, é a distância. Pode ser que no seu dia a dia você precisa trabalhar e medir a distância, tipo de uma parede na outra, se você for um arquiteto, por exemplo, e pode ser que essa ferramenta faça sentido para você. Ela está aqui, essa fita métricazinha enrolada aqui que você está vendo. Vamos abrir ela aqui e ver se de fato ela funciona. Como sempre, tem uma propagandazinha para você pular. Aqui ele está dizendo para mim que talvez seja necessário eu fazer algum tipo de calibração. Eu não vou calibrar. Quando essa ferramenta abre, ele ativa a câmera. E então, quando você tem aqui um objeto para poder medir a distância dele, por exemplo, você consegue vê-lo na câmera e, muito possivelmente, ele deve usar algum artifício em relação ao foco da câmera para te dar uma estimativa de distância aqui em relação ao objeto que você está vendo. Então, se eu ajeitar aqui para você conseguir olhar melhor, então você tem aqui uma altura em relação, deixa eu dar um ok aqui para ver se ele consegue medir. Aqui ele deu aqui então mais ou menos 0,2 metros, que seria aí em torno de 20 centímetros em relação à distância que eu coloquei aqui do objeto para você ver. Então, nesse sentido, pode ser que a medida dele não seja exatamente precisa, mas ele já cumpriu aqui o seu papel, te dando uma estimativa bem razoável da distância que eu coloquei aqui ao celular em relação ao objeto. E o próximo item que a gente vai medir aqui para ver se realmente funciona, se o seu aparelho realmente faz isso ou não, seria usar a bússola. Pode ser que ela consiga dar um norte para sua vida aí. Então, olha só, a gente tem aqui o item aqui chamado bússola, clica lá. E de cara a gente tem mais uma propagandazinha para poder pular, que a gente pula com grande facilidade. Esse tipo de ajuste aqui é bem comum. Toda vez que você abre a bússola de um aparelho eletrônico, ele pede para você dar uma mexida com o aparelho aí, para dar uma calibrada na coisa, dar um okzinho aí. E a gente tem aqui esse modelo de bússola, tá? É claro que, teoricamente, para que ela esteja funcionando, quando eu rotacionar o aparelho celular, ela tem que continuar apontando exatamente para o mesmo lugar. Ou seja, apontando norte, sempre para o mesmo rumo. Então, girando aqui o aparelho, eu percebo que ele tem aí uma razoável precisão, né? A gente está girando aqui o aparelho e ela está razoavelmente aí apontando para o mesmo lugar. Nossa, essa bússola eu achei legal. Vai dar um norte pra minha vida aí. E o próximo item que a gente escolheu aqui seria um transferidor. Sim, um mecanismo digital aí na palma da sua mão do seu celular para você medir ângulos. Dá uma olhada aqui para você ver. A ferramenta é essa daqui que você está vendo. Clica aqui em transferidor e vamos ver até que ponto ele funciona ou não. Olha só, a gente tem aqui um pequeno pêndulo que quando você abre aqui dessa maneira que você está vendo, ele está indicando aqui que tem uma leve inclinação em relação à mesa. Ou seja, que o aparelho não está exatamente em 90 graus em relação à mesa. Pode ser que alguma coisa que eu mude a posição aqui esteja interferindo nessa medida, ou seja, simplesmente algum problema de calibragem. De qualquer maneira, vamos ver se ele funciona pelo menos razoavelmente. A ideia é quando eu colocar o aparelho nessa posição aqui, ó, tem um botãozinho de calibrar. Dá uma olhada aqui, eu vou clicar em calibrar. Teoricamente, ele calibrou aqui a partir disso. E aí, então, agora pode ser que ele tenha uma precisão um pouquinho melhor. À medida que eu flexionar aqui, mudar a posição do aparelho, ele melhorou um pouquinho aqui o ângulo de 90 graus. Pode ser que isso torne ele mais preciso, mas a ideia aqui por trás do negócio é dar uma medida proporcional aqui para você ter uma ideia do ângulo. E isso parece que ele faz. Bem legal isso daqui, né? A próxima coisa que a gente vai fazer a medida aqui seria um detector de metais. Aqui a gente tem uma das ferramentas chamado detector de metais. Pula lá a propagandazinha. Aqui também tem uma pequena calibragem que você pode fazer aí. E a ideia é a gente pegar aqui uma placa de metal e fazer alguns testes. Toda vez que você aproxima de alguma coisa metálica, ele dá uma vibradazinha no aparelho, indicando que tem algum metal por perto. Aqui na parte de baixo da mesa tem algumas partes metálicas e ele já está acusando isso para mim. Mas vamos ver se quando ele chegar próximo de alguma coisa de metal, se ele causa alguma alteração na medida. Parece que sim. Então, olha só, toda vez que você chega próximo
de um objeto de metal, ele dá um pico de medida. Toda vez que ele fica longe do objeto de metal, ele diminui essa medida. Isso é um forte indício de que essa ferramenta realmente funciona e que ela consegue verificar aí os sensores do aparelho para poder fazer essa medida de uma forma bem precisa. Bem legal isso aqui, né, pessoal? E o próximo item da lista é uma ferramenta capaz de medir a vibração. Para você poder acessar ela, você vai vir aqui e vai clicar em vibrômetro. Você vai abrir, vai ter aquela propagandazinha, você consegue fechar ela de forma bem rápida e a cara é isso daqui, é bem simples. Basicamente, toda vez que alguma coisa esbarrar na mesa e produzir qualquer tipo de vibração, vai ficar registrado aqui. Então, se eu apoiar alguma coisa aqui na mesa, ou mesmo deixar a minha caneta cair aqui, ele vai perceber a vibração, por menor que seja, e vai registrar aqui. Então, batendo aqui de forma bem rítmica, você percebe que isso tudo repercute aqui no sensor. E muito possivelmente isso está sendo usado aqui a partir dos sensores do aparelho, sensor de vibração ou acelerômetro que seja. Pode ser que isso aqui seja útil para você em alguma coisa, mas eu sinceramente não consigo imaginar o que poderia ser. Mesmo assim, eu achei bem legal. Próximo item da lista é esse daqui, uma forma para você medir a luminosidade do ambiente. Então aqui a gente tem esse pequeno item aqui, essa pequena ferramenta que você pode acessar aí e pode estar clicando e fechar a propaganda em seguida de forma bem simples. E perceba então que a gente tem aqui mais ou menos 800 lux de medida de intensidade luminosa que está aqui do ambiente nesse momento. É claro que é bem complicado para eu variar a iluminação aqui para a gente poder ver se isso está funcionando ou não, mas tem uma maneira que eu posso tentar estar fazendo aí, que é perceber se ele usa o sensor da câmera aqui para poder medir isso. Então, teoricamente, se eu obstruir aqui o sensor, teoricamente ele tem que dar uma diminuída. Então, se eu obstruir mais aqui, perceba que ele quase zerou a medida de intensidade luminosa que você está vendo aqui. Quando eu tiro, ele volta a perceber novamente. Então, é claro que ele está usando os sensores de luminosidade aqui na parte de cima, talvez até a câmera, para poder fazer essa medida. Isso é bem legal porque dá também uma certa precisão nessa medida. O sensor da câmera é bem preciso e pode ser que essa medida também esteja sendo feita de forma precisa. Outra ferramenta que você pode ter aí no seu aparelho é um aparelho que emite uma frequência que ajuda as pessoas que trabalham com música a afinar os seus instrumentos. Para poder fazer isso, é só você ativar aqui a ferramenta chamada afinador. Clica aqui. Fecha a propaganda. Aí você tem aqui o aparato para poder fazer isso. Perceba que o aparelho está emitindo aqui uma frequência. Essa frequência serve de base para quem trabalha com música afinar os seus instrumentos. Aí no caso, eu não sei dizer para você se essa frequência é a correta para poder fazer a afinação dos seus instrumentos aí ou não. Conta para mim aí nos comentários se isso tá certo, se essa ferramenta vai ser útil para você afinar aí os seus instrumentos ou não. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui uma ferramenta para poder medir a velocidade da rede. Dá uma olhada aqui para você ver. A gente tem aqui uma das últimas ferramentas que você tem aqui. Clica lá e, teoricamente, fecha a propaganda. Ele tem aqui um pequeno dispositivo para poder medir a velocidade da rede. Então, bora fazer aqui uma pequena medida da velocidade da minha internet. E lembrar que eu estou num ponto da casa que está bem distante do meu roteador. Então, pode ser que essas medidas aí não sejam muito precisas. E aí, então, ele vai começar a medir o ping aqui, que está bem alto, 24 milissegundos, é bem alto. Ele está dando aqui uma velocidade de 10 mega, apesar da distância que eu estou do meu roteador ser bem grande. E fazendo aqui mais ou menos 5 megas, ou talvez até 8 megas de upload para poder subir arquivos, tá? É uma ferramenta bem precisa para você saber se a sua internet está dando aí uma velocidade razoável aí para você. É bem legal você se lembrar também que toda vez que você for fazer essa medida, você ficar exatamente do lado do roteador. Quanto mais perto do roteador você fazer essa medida, mais você vai conseguir fazê-la com precisão aí na sua casa. Então, lembrando disso, espero que todos esses instrumentos de medida que eu mostrei aqui para vocês possam ajudar a sua vida de algum modo aí no seu dia a dia. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você conhece aí. Eu vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora.